E hoje vocês estamos a mais um episódio do Pokémon Horizon Review Podcast. De novo, depois de muito tempo, talvez um mês inteiro, finalmente um outro episódio. Eu tive que jogar o novo meta do Pokémon Scarlet and Violet, no Pokémon Showdown. Muitos Pokémon novos, todo mundo queria ver eu jogando o jogo com os Pokémon novos, então não tive tempo de gravar o review. Mas estou gravando agora, então antes tarde do que nunca. E eu não fiz muitas anotações dessa vez. Não porque não aconteceu nada nos episódios, na verdade, muito pelo contrário. Mas porque os episódios foram tão bons, esses dois últimos, que eu não quis parar de ver para fazer anotações. Eu decidi assistir e torcer para que eu lembre de tudo. Mas ainda assim eu fiz algumas aqui. E para quem não viu o episódio anterior, muita vergonha pra você. Como você não viu, veja ele depois de ver esse. O episódio anterior terminou com a Liko sendo hipnotizada por aquele Pokémon com um nome esquisito, que é difícil de lembrar. Aquele que é psíquico e é da terceira geração e é super esquecível. Ele fez um bagulho e fez ela esquecer de tudo, basicamente. Ele não fez ela, eu até anotei aqui que o derrame mental foi maior do que o esperado. Ele não fez ela apenas esquecer do pingente, fez ela esquecer de tudo. Ela só se lembrava do fato de que ela era da escola e ela tinha o gato, mas fora isso ela se esqueceu de todos os brothers, os amigos que ela fez, dos artefatos e tal, e yara. Então e nós cortamos para a turma no dirigível, que estão preocupados. Meu Deus, ela não revoltou, será que alguma coisa aconteceu? Nós não podemos telefonar para ela, tá tudo fora de serviço. Talvez ela tenha sido sequestrada. Eles chegam à conclusão. E um detalhe interessante, a Dotto, ela fica muito investida em salvar a Liko. Muito investida em salvar a Liko. Claramente esses dois episódios foram feitos para estabelecer o fato de que a Dotto gosta muito da Liko. O que é ótimo, eu totalmente apoio isso. Ela procura nas internet por pistas e tal. Eles vão na cidade e se espalham para descobrir. Então a Dotto, ela chega à conclusão de que ela devia... No caso eu não anotei muita coisa que a Liko faz, porque a Liko só fica andando por aí e se lembrando, tendo flashbacks de episódios anteriores para poder economizar dinheiro de animação. Então nem vale a pena falar muito sobre o que a Liko faz. Mas a Dotto decide que ela vai usar a persona dela de Guramin para conseguir achar a Liko de alguma forma. E ela pede ajuda da Lono, que é líder de ginásio dos jogos Scarlet and Violet, dos jogos que acontecem em Paldea. No caso, o nome japonês dela é Naniyamo. Eu não escutei a Dotto chamando ela desse jeito, então acho que ela tem um apelido específico para ela, mas eu não registrei qual é o apelido, porque japonês não é minha primeira língua. Então, só registrando que esse é o nome japonês dela e é assim que ela é chamada no anime, mais ou menos. Mas é basicamente a Lono, que é também aparentemente uma celebridade das interwebs, que na verdade agora que tem todo esse lance de YouTube, stream e tal, é natural que Pokémon faça personagens que são associados com isso. Tipo que nem a Speedball de Homem-Aranha, que foi uma vilã que foi introduzida depois de tudo esse negócio de stream ter entrado na moda. Bom, ela pede ajuda. Todo mundo descobre... Eu estou lendo aqui. Sim, beleza. Todo mundo descobre aonde a Liko está. E eu preciso explicar como eles descobrem isso. Basicamente, a Dotto e a Lono, elas fazem uma stream, um show, entre aspas. Elas basicamente se transmitem em um prédio grande de uma das cidades do jogo. E basicamente eles falam, tem essa garota aqui que nós não sabemos aonde ela está, vocês deviam totalmente procurar ela. Só que a Liko já estava no meio da multidão, porque ela foi atraída pelos gritos e tal. Então todo mundo ficou ela tá aqui, ó. No meio da multidão. Aí a Lono fica putz, isso daqui não saiu exatamente como esperado. Aí a Liko acaba instintivamente fugindo, porque ela é envergonhada e tal, ela não gosta de ter atenção pra ela. Então ela começa a sair correndo e a Lono fica beleza, mudamos de ideia aqui, mudança de planos, vamos fazer essa brincadeira de pique-esconde virar um pique-pega.
Então todo mundo começa a perseguir a Liko pela cidade e é aí que a Dotto descobre: ei galera, ela tá por aqui, tá ligado? E ela passa a mensagem pro Frido e o Roy já estava nesse local. Por que ele estava nesse local? Porque o Wattrel dele decidiu perseguir um Pokémon, porque esse Pokémon estava segurando uma colher e um garfo, e isso fez o Wattrel querer seguir esse pássaro por algum motivo. Eu não sei porquê. Talvez seja alguma coisa na Pokédex do Wattrel que diz que ele gosta muito de utensílios de cozinha. Então ele achou que era irresistível esses utensílios e decidiu seguir o bicho. E seguir ele seguiu. Seguiu até essa cidade, por pura coincidência. Muito bom, a gente adora coincidências aqui. Como o Roy já estava lá, bom, ele acaba já estando lá e tal. A Dotto então decide sair do quarto dela e vai diretamente até a cidade procurar a Liko também. Eu disse pra vocês que ela está extremamente investida em resgatar a Liko, até saindo do quarto dela, o que ela não faz de maneira alguma. E ela pede pro Frido dar uma carona pra ela usando o Charizard. Basicamente usa o Frido e o Charizard como se fosse um Uber. E chega até a cidade extremamente rápido. Isso daqui vai ficar ainda mais forte no episódio seguinte, mas... tipo, dá a entender. Eu sei que tudo isso aqui é inocente, que a Dotto só gosta muito da Liko como amigos e tal, amigas e tal. Mas digamos apenas que se você quiser shippar essas duas, o anime dá material bastante pra você shippar elas. E assim, eu não sei se eu shippo ainda. Eu não sei qual vai ser a direção que o anime vai ir pros próximos episódios, mas só dizendo que elas são extremamente shippáveis nesses dois episódios. A preocupação da Dotto com a Liko é exclusivamente pra Liko. Ela não dá a mínima pro Roy, não dá a mínima pra nenhum dos outros adultos que ela conhece há muito mais tempo. Não, é a Liko. A única coisa que ela se interessa é na Liko. Vamos salvar ela. Eu preciso sair para poder aumentar as chances de de achar ela. Então, ela faz. Chegando na cidade, ele se encontra com o Roy, o Frido e a Dotto. Só deixando bem claro que os outros 3 adultos também estão na cidade procurando a Liko. Só que eu acho que esse é o principal problema do anime, além de tudo. Eles criaram esse grupo de pessoas e você fica tipo, uau, que grupo grande, mal posso esperar para poder ver cada membro do grupo participar de igual para igual para poder ajudar a... Não, tá ligado? Não. O grupo é bem grande, mas não espere que ninguém nesse grupo faça alguma coisa, com exceção das 3 crianças e o Frido. Todos os outros não vão aparecer no anime fazendo coisas. E eu sei que isso é porque cada um tem um trabalho específico. O Murdoch é o cozinheiro. A Millie? É esse o nome dela? A de cabelo rosa é a médica do grupo. E a outra, que eu nem lembro do nome, é tipo a que conserta as coisas e tal, a mecânica. Só que o problema disso é que isso aqui é um anime feito para crianças, especificamente para garotos de uma franquia de Pokémon. Então, obviamente o Frido, que é o cara que batalha, vai aparecer muito mais que eles em um anime que é todo sobre batalha, tá ligado? Isso aqui não é um anime sobre cozinha, pro Murdoch poder brilhar. Então você precisa dar chance para esses caras terem um momento deles também, mesmo que essa não seja a especificação deles. Tipo, você tem que dizer, ei, mesmo que a especialidade dela seja consertar coisas, nós temos que fazer um episódio só pra ela eventualmente. E a gente devia misturar também os grupos, sabe? Nós já tivemos tanto do Roy com o Frido nesse anime. Esse é só o episódio 15 e 16 que a gente está revendo hoje. E ainda assim a gente já teve tanto do Roy com o Frido, o bastante para durar o anime todo. Então mistura um pouco as coisas, deixa o Roy passar um tempo com a mina de cabelo rosa também. Os dois não interagiram quase nunca. Aproveita que a Dotto saiu, e pelo visto vai continuar saída de agora em diante, dê pra ela um episódio com o Frido, porque essa é uma dupla que não... tipo, fez coisas muito e tal, e ariariara. Vocês entendem o que eu quero dizer, vocês são espertos e tal. Bom, eles procuram. E vamos ver o que eu anotei aqui. Essa é a última coisa que... essa foi basicamente a última coisa que eu anotei. Eventualmente eles acham
a Liko chega numa situação em que ela não consegue mais fugir, porque ela tá no topo de um prédio. Então ela precisa fazer um pulo, tipo que nem o que ela fez no primeiro episódio. Ela se lembra do primeiro episódio, como o Vigente salvou ela e tal. Ela faz o pulo, completa o pulo, só que o Roy e a Dotto estão esperando por ela do outro lado. Só que a esse ponto ela já tá, tipo, se lembrando de basicamente tudo. Ela basicamente já voltou. Então ela faz o pulo e todos eles ficam tipo, ah meu Deus, estava tão preocupado com você, yara yara yara. E a Liko foi tipo, oh meu Deus, Dotto, você saiu. E a Lona aparece, basicamente dá parabéns ao Roy. Hey, você é o garoto que achou a garota e tal. E o Roy não entende muito bem porque ele não estava lá no início para saber que isso era um jogo e tal. Mas ainda assim ele diz, eu consegui e tal. Eventualmente o Frido aparece e eles discutem como talvez o cara que roubou o pingente da Liko ainda esteja por perto e tal. Então a gente devia dar uma geral, procurar por ele, não desistir ainda. E é assim que o episódio acaba. Eu não anotei muito, só que eu não anotei muito porque eu realmente gostei desse episódio. Eu realmente gostei da maneira que a Dotto reagiu, interagiu em relação à situação. Não vamos manter isso um segredo, ok? A Dotto é a melhor personagem desse anime, por muito. Geralmente ela é MVP de todas as cenas que ela aparece. E eu não acho que eu tô sendo estranho por dizer isso. Eu acho que a maioria das pessoas iria concordar com isso. A única coisa que eu tenho a reclamar é o mau uso dos outros adultos. Enquanto o Frido e as crianças ficam fazendo coisas, os outros três só ficam andando por aí sem realizar absolutamente nada. Isso é um problema. Não usar os seus personagens corretamente é um problema e é passível de perda de ponto. Mas ainda assim eu dou para esse episódio um sólido 9 de 10. Provavelmente o melhor episódio até agora no anime. Mas eu sou meio que, como é que eu posso dizer... A razão para eu ter dado uma nota tão alta pode ser só o fato de eu gostar muito, muito da Dotto. Então qualquer episódio em que a Dotto é a protagonista é um episódio apreciado. E esse episódio também dá um grande passo, com ela saindo do quarto e pelo visto mantendo ela fora do quarto de vez agora. O que significa que nós não vamos ter mais aquelas cenas de ah meu Deus, a Dotto está dentro do quarto, como será que eu falo com ela pelo outro lado da porta? O que é ok, eles já fizeram isso por vários episódios e eventualmente iria começar a ficar repetitivo e tal. Então eu entendo porque que eles decidiram acabar com isso já. Mas vamos ter mais coisa acontecendo no próximo episódio, que eu irei rever agora. Só me dê um segundo para tomar a minha água. Ah, essa foi uma boa água. Então, próximo episódio 16, se eu não estiver enganado. Ele começa com a Dotto capturando o Quaquaval Neto, tipo o pato e tal. Eu acho que é Quaxo o nome, acho que é assim que se pronuncia em japonês. Não sei se é assim que se pronuncia em inglês também. Eu conheço Pokémon só nos Pokémons que são usados no Pokémon Showdown. Eu não jogo Little Cup para saber o nome desses Pokémons pequenos, tá ligado? Então eu não sei de qual é o nome do pato. Mas quem liga, ela captura ele. Na verdade, ela faz um trabalho péssimo em conseguir capturar ele, mas ele basicamente se joga na Pokébola, demonstrando que ele quer ficar com ela tanto quanto ela quer ficar com ele. E a Dotto diz que de agora em diante eles são parceiros e tem aquela cena super legal em que aparecem os olhos dela e é foda porque geralmente os olhos dela não aparecem. E meu Deus, ela é tão legal, cara, porra. Eu até escrevi isso em 3 exclamações só pra poder mostrar o quão legal ela é. Aí tem a abertura e eles decidem, aliás, eles deduzem que o cara do mal está tentando fugir com um navio. A razão disso é porque as crianças estão discutindo sobre um plano. Então aparece um monitor tipo, em um dos prédios, falando sobre como tem esse navio e como ele parte de vez em quando e tal. A Dotto pega o calendário de os horários em que o navio sai, descobre que o navio tá para sair em breve, então eles deduzem: ei, o cara deve estar nesse navio, ele deve estar fugindo. As crianças não chegam no navio a tempo, mas o Frido pode voar, porque ele tem um Charizard. Então ele chega no navio, vê um cara, o cara diz pra ele: ah, você é o Frido dos
Como é que é o nome? Rising Volt Tacklers é o nome deles. Então o Fredo fica tipo, então é você, o cara do mal. Na verdade não era, era só um cara aleatório. Isso na verdade é uma coisa que eu não entendi. Vamos já ir nos adiantando um pouco. O Fredo luta contra ele. E fica subentendido que o cara fez isso só pra poder gastar o tempo. Porque o cara dos Explorers contratou ele pra poder distrair o Fredo. Só que o lance é que depois o Fredo ele tenta fazer um tipo de... Como que pronuncia isso mesmo? Ele chega nele e fala, onde é que tá o cara? Ele tenta dar uma intimidada. Onde é que tá o cara que contratou você? Só que aí o cara não sabia aonde o cara tava. Então o cara foi contratado, só que ele foi contratado sem receber as informações do cara que contratou ele. É muito estranho. Nem dá pra saber se o cara foi realmente contratado. De repente ele só queria enfrentar o Fredo. Porque sim, o que importa é que o cara distraiu o Fredo e basicamente tirou ele desse episódio hilariamente. O cara do mal não tava lá realmente. As crianças se separam, pensando na possibilidade de que o colar está perto, porque a Pokébola ancestral brilha. Então a Lico lembra, a Pokébola brilha quando entra em contato com o colar. Então se ela está brilhando, de repente o colar está por perto. Então elas se separam. O Pato decide subir em um outro navio que ainda estava no porto. E a Adolto segue ele. E voilà, é aonde está o cara. Aparece o Pokémon Psico com um nome estranho, difícil de pronunciar. E aparece o Magneton, então confirma que é o cara, tipo, é o navio correto e tal. A Dotto percebe que ela não poderia vencer a luta por conta própria, considerando o fato de que ela é literalmente uma iniciante. Então ela dispara o jato de água para cima, para poder dar um sinal para os outros que, hey, eu estou aqui e temos uma emergência, então vocês deveriam vir para cá. E eles vão. Eles conseguem chegar no navio a tempo antes dele começar a partir. E batalha inicia. A gente já falou sobre isso inúmeras vezes. É um anime de Pokémon, então eles não usam as regras do jogo. É melhor só desistir a esse ponto. Eu posso falar sobre isso, literalmente sobre todas as batalhas. O gato da Lico é basicamente o Pikachu do Ash. Ele não segue regras. Ele usa o Quick Attack sem stab em um Magneton, um Pokémon tipo Steel. E é o bastante para poder fazer efeito no Magneton. Devia causar 1 de dano nesse Magneton. Mas ainda assim é bom bastante para causar dano nele, tipo, ok. E ainda tem o Konoha do gato, que é o nome em japonês do ataque. Eu acho que é Florage o nome em inglês. Que apesar de ser um ataque de 40 de dano, sem nada de especial, ainda faz um efeito danado nos Pokémons de adversários, tipo... É basicamente o choque do trovão do Pikachu. Mas tem a batalha e tal, apesar do cara dos Explorers ser extremamente inteligente, ter as ótimas estratégias e tal. Ele é tão eficiente em batalha quanto os outros. Apesar do fato de serem 3 crianças com 3 Pokémons iniciais, ele começa a perder. Apesar do fato das crianças agirem mais por instinto do que por inteligência e tal. Tem um momento em que o Watchor tenta atacar o Magneton com uma bicada, só que ele acerta o Skeletor Neto, tipo o de fogo. Como é que é o nome dele? O jacaré de fogo, o do Pokémon do Roy. Ele acerta ele, então ele fica puto, então dispara um Ember no Watchor. Só que aí o Watchor vê o Ember chegando nele, então ele sai do caminho. E como ele saiu do caminho, o Ember acertou o Magneton, que estava bem na frente do Watchor. Então, tipo, meu Deus, pegamos ele sem querer, sabe? O cara dos Explorers, ele fica meio zangado, porque ele é do tipo inteligente, ele é do tipo, minhas estratégias geniais, elas nunca vão ser superadas. Então ele é derrotado por um monte de crianças sem estratégia, o que deve ter sido bem chato pra ele, pra dizer no mínimo. Aí ele decide trazer o Umbreon, e o Umbreon é... eu esqueci de falar sobre isso no episódio anterior, mas eu irei falar. Ele viu tudo o que aconteceu em relação a Lico, com ela encontrando os amigos de novo, então ele sempre se mantém espiando eles. E ele ficou assistindo como se fosse um show pra ele, tipo, que bom pra ela que ela conseguiu voltar e tal. O que demonstra como ele sente que tá tudo sob controle, eu não preciso ter pressa, eu posso ficar assistindo ele sem problema. O que é ok, até o momento em que ele fracassa,
quando ele fracassa, ele fica meio que parecendo ser um idiota, porque ele podia ter sido bem mais cauteloso, mas aí ele decidiu ser convencido e acaba perdendo e tal. É, alerta de spoiler, por sinal. Aí, beleza, o Umbreon chuta o traseiro dele, só que é aí que acontece meio que uma sacanagem, porque um colar, ele começa a reagir com a presença da Liko. E o colar, como se ele tivesse vida própria, voa para a direção da Liko, até abre a caixa selada em que o colar estava. Isso significa que se os Explorers quiserem o colar, eles vão ter que sequestrar a Liko também. Tem algo no colar que é conectado a ela. Se ela estiver perto, o colar reage a ela e o colar pode, por vida própria, voar até ela. O que eu achei meio injusto pro membro dos Explorers, que eu não decorei o nome ainda, por sinal, porque o nome dele mal é citado. Tipo, qual é? O último episódio desse review que eu fiz foi há quase um mês atrás, é claro que eu não vou lembrar. Eu nem acho que o nome dele foi citado nos episódios que eu revi há um mês atrás. Aí beleza, quando o colar chega na Liko, o Arboliva sai da bola ancestral, porque ele estava na bola ancestral e tal. Então, o próprio Arboliva vira um barco, ele se joga na água, para que assim as crianças possam ir com ele de barco até o porto. O que é bullshit, porque a Arboliva não pode aprender surf. De onde que ele fez isso? Ele literal só mergulhou na água e usem o meu corpo como bote e tal. E dá certo. O membro dos Explorers, ele não pode fazer nada em relação ao poder incrível do Arboliva gigante. Ele, entretanto, está longe de desistir, inclusive ele até fica feliz porque ele fica tipo, meu Deus, esse colar, ele é tão excêntrico, mal posso esperar para continuar estudando ele. Dá pra ver que não é a última vez em que ele vai fazer coisas. Mas nós cortamos então pra Liko no dirigível à noite, depois de ela ter conseguido escapar. Ela tá triste porque eles conseguiram escapar e ela tá com o colar ainda, mas ela se sente mal porque tudo isso só aconteceu porque ela foi idiota e teve o colar sendo roubado, ela precisa prestar mais atenção e tal. Aí a Doto aparece pra poder ter um momento com ela no dirigível, à luz da lua no meio da noite. Elas têm uma conversa. Basicamente a Liko quer... Aliás, não. A Doto pede desculpas porque ela obrigou a Liko a ir salvar ela, mas é claro que a Liko diz: mas você me salvou mais cedo também, então não tem nada de errado, naturalmente. Aí a Doto decide confessar pra Liko que ela é a Gurumin, o que eu achei meio estranho, porque é verdade que a Doto atrás da porta já tinha sido usado várias vezes, já estava meio que ficando chato, e ela fora da porta tem mais chance de fazer coisas no anime, então faz sentido, mas ela revelar que ela é a Gurumin parece ser meio desnecessário já. Eu acho que tinha muito mais coisa que ela podia fazer ainda em relação a isso, usando isso. Então parece que foi meio apressado demais. Eu espero que isso não seja um sinal de que o anime está com pouca audiência. Então talvez ele seja cancelado a qualquer momento. Então eles já estão começando a apressar cada ponto da história e tal. Eu espero que não seja isso, porque eu ia preferir ver o trabalho completo do jeito que os roteiristas tinham a intenção de fazer. Mas ela revela que ela é a Gurumin. A reação da Liko é engraçada, mas eu acho que eles podiam ter mantido o segredo por mais tempo, por mais episódios. Ainda tava legal e tal, imaginar maneiras pra Liko não descobrir que ela é a Gurumin, apesar de ser dolorosamente óbvio. Aí depois nós cortamos pra base dos Explorers, não literalmente a base deles. De alguma forma os membros tops dos Explorers podem se teletransportar para um lugar como se fosse uma área VR, sabe, realidade virtual. Ele ainda tá no barco, mas ele consegue se teletransportar para essa base. E nós podemos ver pela primeira vez todos os outros membros dos Explorers, não só a silhueta deles em preto, mas eles, tipo, na forma física e tal, e com o rosto claramente aparecendo. E eles basicamente esculacham um cara porque ele falhou. E ele só fica em silêncio, com cara de bunda, sem ter nenhuma resposta pra eles. Basicamente a mesma coisa que aconteceu com o Ameixo. Ele não conseguiu, então ele foi humilhado, então agora o cara pode sentir o gostinho também. Só que diferente do Ameixo, que perdeu o direito de continuar depois de ele ter falhado, esse cara ainda se mantém como trabalho, ele deixa claro que ele irá
continuar seguindo eles no futuro. E assim o episódio acaba. E assim esse episódio do Review Podcast acaba também. Eu dou para esse episódio um 7 de 10. Todas as partes da Dota, sem batalhar, são ótimas. As batalhas ainda são, que nem sempre são, então ruins. É melhor já ir me acostumando. Mas os momentos da Dota não batalhando e interagindo com a Lico são muito bacanas. São muito dignos de chip, as duas conversando juntas, sozinhas, no meio da noite. Tipo, eu não sei se sou só eu que fica vendo malícia nessas coisas. Se era só pra ser entendido como se fosse amizade, eu não sei. Eu sinto que tem alguma coisa aqui. Obviamente isso é um anime pra jovens, então nenhum relacionamento homossexual nunca vai ser canônico em um anime pra esse tipo de público. Especialmente Pokémon, que é a franquia mais valiosa do mundo. Então qualquer coisa que seja minimamente polêmica vai ser brutalmente rejeitada pelos executivos para proteger a imagem do programa. Então eu sei que eles nunca vão fazer oficial, mas essas cenas que podem ser interpretadas como amizade ou algo a mais são muito boas. E eu acho que o 7 de 10 é justo. Muito tempo em batalha e pouco tempo em conversa e diálogo. Mais conversa e diálogo poderiam ter feito esse episódio ser um 8 de 10. Mas é a vida. Talvez a gente tenha mais conversa e diálogo no próximo. E é isso. Diga pra mim o que você achou desses episódios, caso você tenha visto, o que você achou desse episódio do review e tal. Comente essas coisas ou qualquer outra coisa, dê o like também. E é isso. Falou!